Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa oficina sobre leitura e escrita. Nós somos da turma de Fonoaudiologia do quinto e do sexto semestre e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como transformar a nossa relação de leitor com o texto. A gente vai sair de uma forma passiva para uma forma mais interativa e construtiva. A gente vai entender um pouquinho como a neuropsicologia e a fono se unem para nos ajudar a compreender e reter informações de forma muito mais eficaz e precisa. E ao final dessa pequena oficina, a gente vai oferecer algumas ferramentas práticas de como você pode melhorar sua compreensão na hora de ler, como organizar suas ideias e também como aplicá-las nas regras gramaticais. Certinho? Então, afinal, o que seria uma leitura passiva e uma leitura ativa? Tradicionalmente, a leitura é ensinada como uma simples decodificação de palavras. Então, isso acaba gerando o que a gente chama de leitura passiva. Às vezes a gente lê, mas não processa profundamente o que a gente está lendo de fato. É uma leitura bem superficial. Então, a gente acaba ficando nesse lugar de passividade quando se depara com o texto. Já a leitura ativa ela é um processo neuropsicolinguístico muito mais complexo, e ele exige as funções executivas, como planejamento, automonitoramento e memória de trabalho também. Ou seja, há um engajamento real na construção do significado daquilo que é lido. E a gente vai trabalhar um pouquinho disso hoje. Então, um exemplo de leitura passiva seria você ler um parágrafo e no final dele você não se lembrar do que leu. Mas na leitura ativa, como é um processo muito mais elaborado no cérebro, você está constantemente relacionando o conteúdo que você está lendo com conteúdos prévios, com conhecimentos que você já tem antes. E também você questiona, resume e acaba antecipando ideias e também pressupondo algumas coisas a partir de um conhecimento que você já tem, com o conhecimento que você está adquirindo. Então, há uma maneira de aprender completamente diferente nesse processo. Dessa maneira, o nosso objetivo geral é desenvolver e validar algumas estratégias metacognitivas e algumas ferramentas de organização textual, a fim de melhorar a compreensão e a capacidade do estudo e também adotando algumas estratégias para a gente acabar diferenciando a leitura passiva da ativa. E essas estratégias e ferramentas, elas também vão te ajudar sendo um suporte para as funções executivas. E tudo isso a gente tentou fazer sanando algumas dúvidas que a gente captou nas nossas pesquisas prévias, no nosso estudo de campo, através de questionários. E também a gente traz um olhar especial para a memória de trabalho, para organização de ideias e regras gramaticais, que foi o que a gente analisou como as dúvidas mais importantes e mais recorrentes. A primeira estratégia é o detetive. Ela está ligada ao monitoramento da compreensão. O que isso significa? Significa que, durante a leitura, você deve fazer perguntas a si mesmo. O que eu já sei sobre isso? Isso faz sentido? Qual é a principal ideia aqui? Isso recruta o automonitoramento e a flexibilidade cognitiva. Você se torna o fiscal do seu próprio entendimento. E como isso se relaciona à memória de trabalho? Ao fazer essas perguntas, você está ativando e organizando mentalmente as informações, o que facilita a retenção e o processamento. É um exercício constante de manutenção das ideias ativas na sua mente. Já a segunda estratégia é o arquiteto. Aqui a ideia é identificar a macroestrutura textual, a ideia pilar, que é o principal, e as vigas, que são os subtópicos. Leitores proficientes constroem representações mentais hierárquicas, ou seja, conectam informações locais à ideia principal. O arquiteto desenvolve a inferência e a síntese. E é aqui que entra a organização de ideias. Ao identificar a estrutura do texto, você não apenas compreende melhor, mas também se prepara para resumir, argumentar, reutilizar aquele conteúdo de forma lógica e coerente. É a base para uma escrita bem estruturada. E para apoiar tudo isso, usamos os mapas mentais. Eles são ferramentas visuais que dão suporte à memória de trabalho e ao planejamento. Ao transferir a organização para o mapa, a gente alivia a carga cognitiva e libera recursos para o raciocínio.
Eles tornam visível a hierarquia do texto e facilitam a recuperação das informações chaves. Por exemplo, ao fazer um mapa mental de um artigo, você coloca a ideia principal no centro e ramifica com subtópicos, exemplos e conexões. Isso não só ajuda na organização das ideias, mas também fortalece a memória de trabalho, pois você externaliza a estrutura e libera a mente para processamentos mais complexos. Como isso se aplica, à nossa leitura ativa? A gramática não é um fim em si mesmo, mas as ferramentas com clareza e coerência. Ao identificar a estrutura de um texto, como o sujeito, o verbo, os complementos cognitivos, você compreende melhor as relações das ideias, da mensagem ou que o texto quer passar. Por exemplo, os cognitivos como por entanto, no entanto, além disso, são pistas importantes para entender a argumentação. E na escrita, dominar as regras gramaticais ajuda a construir períodos mais claros e evitar ambiguidade. Na nossa oficina, vamos trabalhar a regra de forma contextualizada, sempre ligada à organização de ideias e à construção de sentido. Você deve estar se perguntando como é que esse módulo vai funcionar em prática. Bom, por isso que a gente vai detalhar esse método, essa metodologia que a gente vai adotar. E ela foi pensada em 3 fases muito claras, que é para completar, para complementar sempre o foco na aplicação real e o que é aprendido. A primeira fase é na fundamentação teórica, que a gente está tentando responder o porquê. A gente não vai jogar técnicas, mas entender por que elas estão funcionando, ou seja, entender a base teórica do que está por trás e tentar compreender com os estudos e as funcionalidades que a gente aplicou e pesquisou para colocar em prática. Basicamente é isso. A segunda fase é a estratégia prática. E como que faz? É a parte da mão na massa, ou seja, é tudo que a gente foi estipulado na primeira fase para pensar e programar tudo que a gente vai aplicar, a gente vai agora colocar em prática tudo isso. Ou seja, a gente vai ir para um público, a gente vai falar com vocês, a gente vai comunicar com vocês e tentar entender qual é a demanda realmente necessitada, tentar ajudar vocês realmente na prática, auxiliar vocês para melhorar, além de dar novos auxílios e explicações para ajudar e teorias que a gente pesquisou e a gente forneceu para ver se realmente isso é uma base de auxílio e se isso não está prejudicando nada do tipo, só está auxiliando mais. Então, todo esse percurso é para adquirir e dar riqueza ao seu conhecimento e à sua prática, porque é um curso que a gente está tentando fazer para você ter uma alta demanda e um funcionamento prático melhor, né? É basicamente isso. E aí a terceira fase é a organização e a retenção. E o como reter. Bom, para a gente entender mais ou menos como é que fica essa informação, como é que ela fica, a gente vai implementar a verdade da ferramenta de organização gráfica, com destaques em mapas mentais. A gente vai tentar aprender e transformar esse texto denso no mapa visual, hierárquico, que mostra claramente a reação entre as ideias. A gente vai encarar todo esse trabalho com as regras gramaticais aplicadas, porque a gramática vai ajudar a gente a entender como as ideias, como juntar essas ideias, como conectar essas ideias, através dessa conjunção, pontuações e estruturas da frase, prosódia e tudo mais. Não é, não é decorar regras, e sim usar a gramática a favor. Ou seja, não é pra, tipo, você, como é que é essa palavra, como escrever essa palavra certa. É realmente você tentar ter um dialeto mais amplo, ter um dicionário amplo na sua cabeça. Você saber, tipo, eu sei que essa palavra é pra tal coisa, eu sei que aquela palavra é pra tal coisa, então mais coisa. É pra você ir adquirindo um repertório
E esse repertório vai te ajudar, porque você não vai ficar preso realmente nas mesmas palavras que você ficava antes. Você vai ter, como você tem mais palavras, você possivelmente vai passar. Ainda vai ter o gap de você realmente atingir esses erros e realmente atingir aqueles patamares. Mas é um auxílio, ou seja, isso daí é uma ferramenta que vai te auxiliar e vai estar te fornecendo uma melhor aplicação para você, né? A gente vai analisar esses conceitos, esses parágrafos e as coerências para apoiar isso e fornecer um mapa mental. Então, resumindo, essa jornada começa com o porquê, ela vai fazer como é que se faz e como reter e aplicar isso. Tudo para formar uma consciência prática, direta, para a necessidade de vocês. Fizemos uma pesquisa com o público e identificamos que a maioria aprendeu a ler até os 7 anos de idade, mas que mesmo assim há uma grande dificuldade como troca de letras, lentidão e problemas de interpretação. Apesar disso, a autoavaliação é bem positiva, pois eles avaliaram que a sua leitura como boa ou ótima. E o que eles mais querem melhorar nessa leitura? Eles pontuaram como memória de trabalho 46,6%, repertório de palavras 39,7%, fluência 37%, regras gramaticais 44,4%. Percebemos então a necessidade de focar em memória de trabalho, organização de ideias e técnicas gramaticais, que são justamente os pilares da nossa oficina. Por fim, chegamos à conclusão. A conclusão da nossa pesquisa mostrou um interesse alto na oficina, sendo que dos participantes, 28,8% dizendo sim e 54,8% talvez. E para converter esse talvez em participação, iremos focar em memória do trabalho, organização de ideias e regras gramaticais aplicadas. Nosso objetivo é atender às expectativas e ajudar cada um de vocês a se tornar um leitor mais ativo, crítico e eficiente. Desde já eu agradeço muito pela atenção de todos vocês. Fiquem à vontade para tirar dúvidas e dar sugestões. Vamos juntos nessa construção.